Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. Sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura do canal. E como eu prometi pra vocês, então, no final do último vlog, este aqui é um vlog macabro. E eu quero saber se vocês, então, vão acertar o porquê. Ai, tem uma xereta aqui, gente, pertinho de mim. Ô, xereta, você quer aparecer? Você faz sucesso, sabia, Vim? Você não gosta de câmera, mas você faz sucesso, Então, conforme eu prometi, este vai ser um vlog macabro. E alguns de vocês já devem, então, ter adivinhado ou visto aí, então, o livro que eu estou lendo, que é Vitorianas Macabras. Gente, eu tava com medinho desse livro aqui. Eu tava curiosa porque eu finalizei um livro de contos e eu tive uma experiência bastante, assim, dúbia com ele. No início eu não estava gostando tanto, mas depois eu me peguei muito a ler pelo menos um conto por dia, né? Então, acho que eu tô aprendendo a valorizar, né, a leitura de contos, porque eu não era muito chegada até então. E então eu tava curiosa para ler esse livro, porque ele era de contos, mas ao mesmo tempo com certo medo, porque eu não lido muito bem com terror, gente. Eu sou super fraquinha. E, gente, aqui a gente tem uma introdução mais uma vez maravilhosa da Marcia Heloísa, que também é a tradutora desse livro. Ela faz toda uma contextualização do porquê essa é conhecida como a Era Vitoriana, né? Pra quem não sabe, a Rainha Vitória, ela regeu ali parte do século XIX até o final, acho que foi mais ou menos por mais de 60 anos, né? E então ela dá todo um contexto e ela explica o porquê que essa era vitoriana era tão bizarra, né? E as pessoas eram tão assim fascinadas pela morte, né? E depois dessa introdução eu falei, gente, vitorianas macabras é um eufemismo, deveria ser só vitorianas, né? Porque parece que tudo que vem dessa época é macabro. Então essa introdução foi muito legal, foi muito interessante e eu já comecei então os contos meio que ambientada nesse período que foi um tanto sinistro. E eu não esperava, gente, mas eu estou amando esse livro, eu estou adorando os contos. São 13 autoras, eu já tô quase no final do livro, eu acho que eu já devo ter lido umas 10 autoras, 11 autoras. E se eu não gostei de duas histórias é muito, sabe? Mas assim, no geral eu tô curtindo muito as histórias. São histórias curtas, são histórias assim, um tanto nostálgicas. Parece que você tá sentada numa roda de amigos e tá conversando e o pessoal falando da história de uma casa assombrada, da história que aconteceu na sua infância. Então assim, são contos muito legais. Tem alguns contos que são mais aterrorizantes, outros assim mais tensos, que mexem um pouco mais com a gente. Tem uns que são até mais divertidos, né? O primeiro conto é mais divertido e tá sendo uma leitura deliciosa. E eu acho que por enquanto, para encarar contos, esse é o melhor formato, porque não dá tanto tempo de você ficar pensando sobre a história, né? Você vai, aquela história mexe com você, mas aí você já tá na próxima história. Vinho, sossego facho. O que você tá fazendo aí, hein? Não é pra fazer barulho agora. Fica quietinha. Então não dá tempo de ficar pensando tanto, martelando sobre a história. Lógico, gente, eu tô tendo uns sonhos bizarros e eu acho que esse livro deve estar influenciando. Eu acho. Mas faz parte e, assim, pela experiência tá valendo a pena. Jamais esperei que eu fosse gostar tanto, tanto de um livro de terror, gente. Então tô bastante ansiosa pra continuar essa leitura. Eu sei que no final do livro tem mais alguns extras, assim, sobre o período, sobre a Era Vitoriana, né? Então tô bastante curiosa pra ficar ainda mais assustada com esse período. Sabe o que eu achei engraçado? É que eu gosto muito de ler romance de época. E eu não sei se depois dessa experiência vai ser a mesma coisa, sabe? Porque eu vou ler romance de época tão fofinho, bonitinho, né? Pelo menos os romances que eu leio. E aqui, assim, ao mesmo tempo é um paradoxo, porque é uma época muito vibrante e ao mesmo tempo muito obscura, sabe? Tô curiosa pra saber como vai ser a minha próxima leitura de romance de época, se eu vou conseguir desconectar minha mente das coisas bizarras que eu leio aqui. E aproveitando então que o vlog será macabro, não, eu não vou ler mais livros de terror, não vou ler mais nada da Era Vitoriana. Então eu aproveitei então para encaixar neste vlog a continuação de O Ceifador. O Ceifador, morte, tá dentro do contexto, né? E então eu vou ler A Nuvem neste vlog também. Tô muito empolgada, gente. Pra quem viu aí nos últimos vlogs, eu acho que foi de fevereiro, eu li O Ceifador.
No começo demorou pro livro me pegar, pra ele me conquistar pra valer, mas depois deu certo e me surpreendi muito com o livro. E tô muito ansiosa por essa continuação. Então depois que eu finalizar Vitorianas Macabras e começar A Nuvem, eu venho trazer um pouquinho mais sobre esses livros pra vocês. Olá, então eu vou fazer um update deste vlog. Eu já falei pra vocês que eu sempre tenho a sensação de que eu faço umas introduções meio rasas, que eu não falo muito sobre o livro. E eu sei que eu falei sobre a introdução, sobre a atmosfera. Eu não lembro se eu falei muito sobre o que é o livro, né? Ele é uma antologia de contos, onde ele reúne, então, histórias de 13 autoras, histórias que se passam, então, na era vitoriana, né? E, gente, que livro! É assim, eu tô chocada porque eu acho que o único livro que eu tinha favoritado na minha vida, assim, de terror foi Drácula. E esse livro aqui se tornou muito especial e eu favoritei. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto, mas eu acho que é todo um conjunto, sabe? O livro foi muito bem editado, você vê o carinho que eles tiveram em construir um contexto para poder inserir essas histórias, né? Então, a princípio, a gente tem uma introdução muito bem estruturada pela Marceloísa. Depois nós temos os contos, que são muito bons. E além disso, depois a gente tem alguns extras também que falam sobre essa era bizarra, né, das coisas que aconteciam, sobre os locais que aconteciam coisas sinistras, circos, hospícios, hospitais, né, enfim. Gente, muito, muito legal. Foi uma experiência, assim, que eu amei. E é incrível também como que eu passei a compreender melhor certas histórias, né, como as próprias histórias das irmãs Brontë. Aqui a gente tem um conto da Charlotte Brontë. E eu passei a compreender melhor o Rua dos Ventos Uivantes, que é um terror gótico, né, um terror muito obscuro. A própria Jane Eyre, ela tem ali alguns elementos de terror na história, né. Drácula, Frankenstein, assim, tudo fez muito sentido, tudo tá muito interligado. E essa aura, essa atmosfera sombria, ela realmente induzia tudo ao seu redor, sabe? Então foi uma experiência, assim, muito incrível, de conhecimento, de entretenimento. Foi uma experiência muito completa que eu tive com esse livro aqui. Se vocês já estavam aí curiosos, acharam a edição bonita, olha, vale muito a pena adquirir, ter essa experiência aqui, ter esse livro na estante. Depois, como eu já havia comentado com vocês também, eu acho, porque eu ando com a memória meio ruim, eu comecei então a ler a sequência de O Ceifador, que esse aqui é A Nuvem. E eu não sei como eu vou falar sobre esse livro aqui pra vocês, sem dar spoiler, né? Falar sobre a premissa desse livro seria um spoiler já do primeiro, então eu vou falar assim bem de forma superficial. Aqui a gente tem a continuação, então, da jornada de alguns personagens que a gente conheceu em O Ceifador. E as coisas continuam um pouco tensas, né? O livro, assim, ele é muito fechado, o primeiro livro, mas ele tem um desfecho que ele é tenso, né?
Então a gente começa algum tempinho depois, alguns meses depois, mas essa atmosfera de tensão ela continua. E aqui a gente também tem a inserção de alguns novos personagens, né? E algo assim que eu reconheço que tá muito melhor do que o primeiro livro é a construção dos personagens, né? Enquanto que no primeiro a minha grande crítica foi a demora em eu conseguir me conectar com eles, aqui isso já acontece desde o início. Porque o autor realmente parece que tá um pouco mais focado nisso, né? Então tá um tipo de narrativa um pouco mais introspectiva, a gente compreende um pouco mais os personagens e eu já me sinto envolvida por eles, né? E eu acho que por enquanto a grande cereja do bolo é então a nuvem, né? É a nimbocúmulo, é a inteligência artificial que detém todo o conhecimento, que conduz então esse novo universo distópico, né? E a gente conhece um pouquinho da mente dela. E, gente, é uma mente fascinante. Eu fico o tempo inteiro assim surpresa em como o autor foi capaz de construir um universo e ao mesmo tempo uma mente tão complexa, sabe? E as coisas que ela tem noção. Lógico que é uma inteligência artificial que ela detém todo o conhecimento, que ela tem noção de tudo. Mas como ela expõe isso pra gente, assim, é incrível, sabe? Aqui, enquanto que no primeiro livro a gente tinha alguns trechos de diários de ceifadores, aqui a gente tem alguns fragmentos, como se fossem pensamentos da nimbocúmulo, né? E é sensacional a gente ter acesso a esses fragmentos, a esses pensamentos e conhecer mais profundamente a nimbocúmulo e ver como ela se segura para obedecer às ordens que ela mesma criou e para ela continuar sendo incorruptível, mesmo que isso faça muito mal à humanidade, coisa que ela não quer, né? Porque o primeiro sentimento dela é que ela é uma grande mãezona, né? E, gente, é incrível, quase todas as citações aqui que eu marco são esses fragmentos da nimbocúmulo. Então, assim, eu já comecei o livro muito ansiosa, ainda não cheguei na metade dele, mas assim, já estou curtindo muito, eu acho que ele tem tudo pra ser ainda melhor que o primeiro. Então, por enquanto é isso, gente, estou muito empolgada com essas minhas leituras e quando eu finalizar, então, a nuvem, eu volto pra concluir sobre o livro pra vocês. Vamos então finalizar este vlog. Ai, ai, Neil Shusterman, o que você fez comigo? O que você fez no final desse livro? Bom, eu tenho algumas considerações no geral para fazer sobre esse livro aqui. Como eu já sabia, conforme aconteceu com o Ceifador, eu sabia que essa seria uma história com muitas reviravoltas, né? Então eu já esperava por isso. E de fato tem muitas reviravoltas. Uma delas, assim, eu fiquei um pouco assustada porque eu não curti tanto à primeira vista, não foi algo que eu gostei, me pegou de surpresa, mas assim, eu fiquei um pouco receosa com isso. Mas acho que o autor conseguiu trabalhar bem a ideia e aos pouquinhos eu fui aceitando aquela reviravolta. E acho assim que com relação a críticas, também teve um arco de um personagem especial que eu achei muito fácil. Eu achei muito interessante o arco dele, quando ele apresentou o que ele queria fazer, e eu achei que seria algo muito difícil de se concretizar, e acabou sendo fácil, sabe? Mas assim, fora essas coisas, continua sendo um livro incrível. O final desse livro, gente, assim, foi astronômico o que aconteceu aqui. Eu não imaginava. O autor, ele apresentou uma melhora com relação ao primeiro livro. Eu acho que ele conseguiu trabalhar melhor os personagens. Eu acho que eu ainda prefiro o primeiro livro. Eu acho que eu gostei mais do primeiro livro porque ele me surpreendeu mais. Só que aqui eu consigo enxergar a maturidade do autor com relação aos personagens, sabe? Acho que ele conseguiu trabalhar melhor os personagens. E sem sombra de dúvidas, a minha personagem favorita desse livro foi a Nimbocúmulo, que é quem leva o título do livro, né? A nuvem. E eu acho espetacular quando um livro tem uma inteligência artificial, quando a gente tem o ponto de vista da inteligência artificial e ver como ela tem um pensamento lógico com relação à humanidade e ela não consegue compreender
sabe? Por exemplo, essa nuvem, né, a nimbocúmulo, ela meio que carrega a sociedade no colo, e se não fosse por ela, a gente já teria se destruído há muito tempo, e ela sabe que talvez isso seja algo inevitável, né? Se ela vier a faltar um dia, ela sabe que a humanidade vai se autodestruir. E é muito interessante a forma como ela tenta compreender isso, a forma como ela tenta ajudar, as formas que ela tenta buscar uma saída, mas o problema mesmo é a sociedade, é a humanidade. Então, assim, os pontos dela, gente, acho que quase todas, acho que não dá pra ver direito, mas quase todas as marcações que eu fiz no livro são dos pontos de vista dela, assim. Foi muito gratificante adentrar essa mente que é tão complexa. E o final desse livro aqui, assim, foi algo incrível, triste e que eu não esperava, sabe? Continuo gostando muito. Eu acho que eu ia ficar desesperada se eu terminasse esse livro aqui e ainda não tivesse nenhuma notícia sobre o último livro, mas pelo que eu sei vai ser lançado aqui esse ano, né? Ia ser lançado acho que no meio do ano, só que agora eu não sei como que estão as coisas. E só me resta esperar, então, pra tentar descobrir como essa história vai terminar. E eu não faço a mínima ideia, gente. Mas curti muito esse livro com essas ressalvas, então, que eu falei pra vocês. Sobre Vitorianas Macabras, eu acho que vai rolar sorteio. Eu conversei com o pessoal da Dark e eu acho que eles vão disponibilizar um exemplar para sorteio, gente. Provavelmente vai rolar lá no Instagram. Então, se você não me segue, sempre tem, então, as minhas redes sociais aqui. Instagram, Twitter, Scooby. Me segue lá, então, pra ficar de olho. Porque eu acho que lá pra semana que vem, mais ou menos, eu libero o sorteio desse livro aqui. Que é lindo, maravilhoso e vale muito a pena. Gente, esse vlog, então, foi incrível. As leituras foram maravilhosas, fiquei muito feliz com essas leituras. Eu tô gostando de fazer esses vlogs mais temáticos, assim, né? Mesmo que não sejam do mesmo gênero, eles conseguem ali meio que se combinar. Eu já sei qual vai ser o tema do próximo vlog, mas eu não vou dar spoiler dessa vez pra vocês. Eu quero que vocês adivinhem. Eu quero muito ler um livro de sci-fi. E eu preciso terminar a trilogia da Terra Partida, eu preciso ler O Céu de Pedra, mas não vão ser as minhas próximas leituras. O meu próximo vlog vai ter outro tema. Eu já soltei meio que um spoilerzinho lá no Twitter, e se você me acompanha no Scooby, em breve você vai saber sobre o que se trata. Eu espero que vocês tentem adivinhar aí, porque é um gênero que faz tempo que eu não leio nada e eu estou com saudade e estou ansiosa para fazer essas leituras, gente. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais este vlog de leitura. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações do canal. Deixa seu like e deixa seu comentário também, e até o próximo!